Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Leia a Bíblia Comigo. Hoje nós estamos no capítulo 37 de Gênesis. Pai, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor. Nos ensina, Deus, a respeito dos teus sonhos para as nossas vidas, ó Pai. Que o teu Espírito Santo nos dê sabedoria cada vez que o Senhor nos der um sonho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar de José. Eu gosto muito de José, gente. Enfim, José, ele era o leve-trás do pai dele. Tá? Ele era o leve-trás de Jacó. José era o primeiro filho de Raquel. Ele era o primogênito de Raquel. Então, José era o queridinho de Jacó, que não era mais Jacó, Israel. Mas vamos manter Jacó que fica mais fácil. Então, José era o queridinho de Jacó. Ele tinha, a essa altura, já 12 filhos, né, contando com Benjamim, mas Raquel só teve esses dois, José e Benjamim. E José era o primogênito, ou seja, de todos os filhos dele, ele considerava como primogênito mesmo, aquele que ele ia passar tudo que ele tinha, a herança e a liderança do clã, etc, José. Tanto que ele fez? Ele fez uma túnica talar. O que é isso? Era uma túnica toda colorida, toda chiquetosa assim e tal, que ele fez só para José. E José, ele era praticamente o caçula, né? Benjamim é o caçula e ele vinha logo depois. Todos os irmãos dele eram mais velhos, inclusive Rúben era o primogênito mesmo, o primeirão que nasceu. Só que aí o que acontecia? José, ele tinha mania de ir lá ver o que os irmãos dele estavam fazendo, se estavam cuidando bem do gado, isso, aquilo, e ia lá, contava tudo para Jacó. E aí Jacó já usava José como isso. Então, nessa vez aqui, o que aconteceu? E José tinha um outro problema. Além dele delatar os irmãos dele, ele contava tudo para todo mundo. Deus dava uns sonhos para ele, ele ia lá e contava para todo mundo. Então, primeiro ele teve um sonho que eles estavam lá no campo de trigo, e aí os feixes amarradinhos de trigo assim, era um de cada um, né? Um dele e um de cada um dos irmãos dele. E aí o dele ficou em pezinho assim, bonitinho, e todos os outros se abaixaram para ele. Praticamente o caçula chegar e falar isso para os outros irmãos dele, tá querendo chamar para briga, né? Não satisfeito, e os irmãos dele não gostaram e deixaram claro que não acharam aquilo legal e já cultivaram o ódio no coração deles. Não satisfeito, o que foi que ele fez? Ele sonhou, chegou para eles e falou assim: olha só, eu sonhei que a lua, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Gente, pelo amor de Deus, o sol é lua, o pai é mãe, e 11 estrelas, os irmãos se inclinavam para ele. Aí ele foi lá contar esse sonho também. Para quê? Para quê? Acendeu a ira dos irmãos. E aí esses irmãos são aqueles mesmos irmãos que massacraram aquela vila lá, tá? Não se esqueçam disso. Eles massacraram aquela cidade, mataram todos os homens na covardia. Aí ele vai e chega para esses irmãos super violentos e conta isso. Sonhei que vocês estavam me servindo, entendeu? Vocês se inclinavam para mim, que eu era o bonzão. Que eu era o bonzão são vozes da minha cabeça, tá, gente? Não tá escrito isso na Bíblia, não. Mas assim, ele era novinho. Ele tinha uns 15, 16 anos, imaturo. Então ele contava essas coisas e os irmãos ficavam com raiva dele, porque eles interpretavam dessa maneira que eu estou falando, né? Que eles iam servi-los. E era exatamente isso mesmo. Então o que eles fizeram? Eles tramaram. Um dia eles saíram lá para levar o gado para pastar. O pai dele foi e falou assim: vai lá ver como é que seus irmãos estão. Ou seja, vai lá trazer notícia para mim, seu leve-trás. Ele foi. Chegou lá no lugar que era para estar, eles não estavam, eles estavam numa outra cidade, fosse lá fazer o quê? Ele foi atrás. Quando eles viram o irmão deles chegando, eles viram de longe o irmão deles chegando. Antes de eles chegarem, eles já estavam com o plano pronto. Vamos matar esse menino, porque a gente não aguenta mais esse sonhador na nossa cabeça. Aí o outro foi e falou assim: não vamos matar não. Vamos só jogar ele aqui nessa cisterna, que tá vazia, a gente joga ele aqui, né? E alguém vai passar e tal, não sei o quê. Aí, beleza. Esse que falou, vamos jogar esse aqui, ele queria depois ir lá, depois que os irmãos estivessem indo embora, ir lá resgatar o irmão, para ele não morrer. Só que ele falou isso e se afastou. Nisso que ele se afastou, os irmãos falaram assim: quer saber?
não vamos jogar ele aqui não, vamos vender, ó, tá vindo uma caravana ali, ó, vamos vender ele como escravo. A gente vende ele como escravo e finge que ele morreu. Aí a gente não vai ter mais problema com isso. Eles fizeram isso, pegaram o pobre, e olha só, gente, eles jogaram ele lá dentro da cisterna, imagina, jogou o menino lá dentro. Ele devia estar lá dentro gritando, pedindo para sair. Eles sentaram do lado de fora e ficaram comendo pão, foram lanchar, com o menino berrando. E eles ali fora lanchando, você vê como eles eram ruins, tá? Passou a caravana, eles foram e venderam por 20 moedas de prata. Venderam o menino. Pegaram a túnica dele, que eles morriam de inveja daquela túnica, sujaram de sangue de animal, mataram um bicho lá, um cordeiro, uma cabra, um sei lá o quê, sujaram de sangue para levar para o pai deles, para dizer assim, olha, o seu filho morreu. E eles fizeram isso mesmo, chegaram para Jacó, mostraram a túnica, e Jacó, gente, pensa, Jacó já era velho, cara, fizeram uma maldade com ele. Ele ficou tão triste, tão triste, tão triste, que ele falou assim, eu vou sofrer a morte do meu filho até eu morrer. Porque existia um período de luto, né, cerimonial e tudo mais. E ele falou assim, não, eu não quero ser consolado, eu não quero mais nada nessa vida. Eu vou ficar em luto até eu morrer, porque o meu filho morreu. E os caras de pau não tiveram a pachorra de confessar que o menino estava vivo, de ir lá resgatar, de comprar o menino de volta, porque dinheiro eles tinham para comprar o menino de volta, eles tinham dinheiro, não precisava nem ter vendido o menino, não era por causa de dinheiro, era a maldade do coração deles mesmo, entendeu? O povo ruim. E José é ingênuo, e é nesse ponto que eu quero chegar. Deus te deu um sonho, guarda para você, só fala se Deus falar, entendeu? Divide com o seu pastor, com o seu líder, se Deus falar, sabe, aquele que é mais chegado. Não sai contando para todo mundo por aí, não, porque as pessoas não estão assim, muito receptivas para sonho alheio, não. Mesmo dentro da igreja. E às vezes não é maldade igual os irmãos de José, não. Às vezes é só falta de sabedoria mesmo da pessoa. Às vezes você vai contar um sonho para uma pessoa e aquele sonho é tão grande, que essa pessoa, quando ouvir, ela vai jogar um balde de água fria em cima de você para te proteger da dor, para te proteger da decepção. Mas se o sonho é de Deus, ele vai ser grande mesmo. Porque se o sonho é nosso, entendeu? É coisa pequena que a gente consegue. Quando o sonho é de Deus, a gente não consegue mesmo. A gente não tem habilidade, porque a Bíblia fala que de Deus é o querer e o executar. Então, se o sonho veio de Deus, é porque Ele quis. E é Ele que vai executar através de você. Mas às vezes a gente conta para a pessoa errada, essa pessoa desanima a gente e a gente fica desanimado, e uma pessoa desanimada Deus não pode usar. Uma pessoa desanimada Deus não pode realizar sonho. Né? Então, 2 lições que a gente tem desse capítulo. Não conte seu sonho para qualquer pessoa, porque você pode ser desanimado, e se alguém vier contar o sonho dela para você, não desanime a pessoa, não faça como esses irmãos que quiseram matar o sonho de José. Acolha o sonho da pessoa, sabe, mesmo que você lá no fundinho você fale, acredito nisso não fale isso não, sabe, vai orar, fala, meu irmão, te abençoo, sabe, que Deus te abençoe, que Deus te leve mesmo, que Deus conclua esse sonho, enfim. Não seja como os irmãos de José que matam o sonho dos outros. Não seja como José, ingênuo de contar seu sonho para todas as pessoas. Eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração e a gente se vê no próximo capítulo.